Hoje nós vamos falar como eliminar aquela gordura localizada que você não gosta. Congelamento controlado de gordura. Como isso funciona? Você vai lá, congela a gordura, né? E depois ela é eliminada. Então nós vamos falar sobre volumes, tipos de corpo, coisas diferentes sobre gordura localizada. Mabe, eu sou mais gordinho, eu não tenho pouca gordura. Eu consigo tratar com o congelamento controlado de gordura? Congelamento controlado de gordura, ele ajuda a redução de 30% da gordura onde ele é colocado, por seção, né? Por região e tudo mais. Depende muito da pessoa também. Às vezes consegue eliminar um pouco mais, às vezes menos, e depende da região, né? Tem ponteiras que a gente consegue um maior resultado, tem outras que um menor resultado. Mas ele não serve para emagrecer. Tá? Ele serve apenas para fazer contorno corporal. Então, se a pessoa é muito gordinha, não vai ter um resultado satisfatório ou às vezes com o que ela espera, do que uma pessoa que é mais magra e tem uma gordura pontual. É isso mesmo, ele não serve para emagrecer ninguém, ele não vai deixar você magro, ele não vai diminuir 10 quilos. Mas o que vai acontecer? Vamos supor que você tem um abdômen, você tem um volume maior no abdômen embaixo, então você tem uma ponteira, quer dizer, um aplicador que ele é grande, que é o plus. Então, ele vai acoplar nessa região que você tem maior volume. Depois a gente tem um outro aplicador que é intermediário, que é um aplicador que ele mais ou menos tem esse tamanho, que ele vai servir para outras regiões, ou então, num segundo tempo. No primeiro tempo, você diminui o volume, no segundo tempo, você esculpe a gordura, né, o seu corpo, e depois agora chegou um novo aplicador, que é um aplicador menor ainda, mas não é que ele pegue menos gordura, não é isso. Ele pega um volume bom de gordura, mas ele pega numa área em que os outros aplicadores não conseguiam acoplar, não conseguiam sugar, porque funciona assim. Suga a gordura, congela, fica congelado por um tempo, mais ou menos meia hora, 40 minutos, solta aquilo, ali fica que nem um picolé congelado e aí se massageia e depois essa gordura vai sendo reabsorvida mais 2, 3 meses. Normalmente 2, 3 meses, né, Mari? Pra gente ver o resultado. Muitas vezes as pessoas vêm com queixa, eu vou fazer então congelamento controlado de gordura porque eu vou pra praia semana que vem e quero estar bem. Não. O ideal é, por exemplo, fazer agora pro verão, né? Para daqui 3 meses tá com resultado mais satisfatório. E é importante também, vamos supor, a pessoa é um pouco mais gordinha e acha que não vai ter resultado nenhum, isso que a gente está falando. Às vezes ela vai precisar de um pouco mais de sessões, não só uma outra que seja um pouco mais magra, que precisaria de alguns ajustes, de esculpir o corpo, como a gente está falando. E a gente pode fazer seriado, faz primeiro uma, espera 2, 3 meses, faz a outra, espera 2, 3 meses, faz a outra. E aí você vai refinando, né? Essa ponteira é uma ponteira coringa que vai fazer um refinamento dessa gordura. Uma outra queixa que a gente vê muito é por que então que eu vou optar por fazer o congelamento controlado de gordura e não uma lipo? Primeira coisa, ele reduz 25, 30% da gordura, porém não tem centro cirúrgico, não tem anestesia, não tem, muito raro, às vezes pode ficar um pouco roxinho, mas não tem hematomas, não tem nenhum risco anestésico, nada, né? E aí você faz, em 40 minutos está resolvido. Depois você pode fazer isso depois de 2, 3 meses só. No início, você faz a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Muitas vezes as pessoas fazem só uma etapa, quando tem pouca gordura, e ficam satisfeitos. Além disso, você pode voltar para sua rotina normalmente, não tem que ficar de repouso, não precisa de se abster do seu trabalho e não tem risco cirúrgico nenhum, né? Então, é muito legal e uma indicação assim que a maioria das pessoas gosta bastante. O que eu acho que atrai as pessoas da cirurgia é que assim, puxa, eu vou lá, faço, acabou. Mas não é assim. Você faz a cirurgia, depois da cirurgia você vai ter que usar aquelas faixas, espumas e faixas durante um mês. Depois disso você tem que fazer drenagens no corpo, 1 mês, 2 meses. Contabiliza tudo que você vai gastar na cirurgia, no hospital, no fisioterapia depois, nas massagens depois. Contabiliza tudo isso, se você pode fazer alguma coisa que é
sem nenhum problema, rápido faz e essa gordura vai embora da maneira muito semelhante ao da lipo, né? Sim, na região depois também não vai voltar. Muitas pessoas pensam assim, então se eu engordar depois vou perder tudo. Não, naquela região é como na lipo, as células elas são eliminadas. Isso Você mesmo. pode voltar em outro local. Então vamos supor, geralmente muitas pessoas fazem na barriga, né, lipo, ou até mesmo o congelamento e acham que aquilo vai engordar e vai voltar. Não, pode crescer em outra região, mas naquela não. E normalmente fica mais uniforme, porque com a cânula da lipo, você vai fazendo caminhos e fica mais irregular do que com o congelamento controlado da gordura, porque pega uma área maior, mais uniforme, né? E muitas vezes também o seu dia a dia não tem nada, não é prejudicado em nada. E tem áreas que a lipo é mais perigosa, vamos supor, braço, interno de coxa, né? Então, existem algumas áreas que a lipo tem um perigo de pegar vasos, de pegar algumas coisas de estruturas e o congelamento não. E você tocou num ponto muito importante e que muitas pessoas perguntam. Muitas vezes, região de braço. As pessoas optam, até mesmo cirurgiões, colegas, por não fazer a lipo nessa região. Em algumas outras também, porque a flacidez do pós. O Cusculpting, ele deixa uma flacidez no pós? Como é que é? Assim, no começo, quando a gordura vai sendo eliminada, você vai vendo que ela vai ficando um pouco mais, com aquela gordura dura, ela vai ficando um pouco mais suave, né? Porém, com o tempo, como você congelou e machucou o colágeno também, você estimula um novo colágeno. Então, aquela pele vai grudando, vai melhorando também a flacidez. Então, já existe um primeiro passo, que é eliminar a gordura, mas a flacidez também vai sendo melhorada com o tempo, com os 2-3 meses. Além disso, você pode fazer radiofrequência, ondas de choque, juntar tratamentos, ultrassom micro-macro focado, para eliminar, se você tiver mais flacidez do que gordura. Sim, com certeza. Então é isso. Hoje nós falamos para você sobre gordura localizada, congelamento controlado de gordura e como tratar isso e como eliminar essa gordura localizada. Um abraço.